Muito boa noite para você que está ligado no Santa Cruz Online. Eu sou Walter Miro e estamos juntos para mais uma edição do programa Arena Debate. Aqui no nosso rodízio de quadro fixo, Paulinho pediu uma folga extraordinária hoje e aí eu estou aqui fazendo as vezes da apresentação, mas muito bem acompanhado. Nós fizemos aqui substituições à altura para manter o nível do nosso debate sempre muito elevado. Mas eu vou começar pelos nossos cativos. Muito boa noite para o Gabriel Pontes. Boa noite, acho que agora sim. Agora sim. Fui inventar de tirar a barba, tá vendo? Aí caiu até a voz. Mas falando aqui, como o Walter já falou e adiantou, a gente vai tratar de vários assuntos, mas especificamente os 85 anos hoje do Ipiranga, da nossa Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube. Trouxe algumas camisas aqui que são várias, história, né? São várias, mas trouxe algumas só. Uma tá até com um dos nossos pesada, essa convidados. É 2004. E é muita história, né? Essa aqui não dá pra ver, mas 2005, tem uns 2005. autógrafos aqui. Mas aí fazem 18 anos, mas é muita história, muita coisa boa que a gente viveu, né? A gente tá aqui de Santa Cruz, eu particularmente sou pra contar assim, o que vivi também. Teria muito programa. E é isso, a gente vai falar um pouquinho, vai ver alguns depoimentos também bacanas. E como você disse, Walter, a gente espera que o Ipiranga volte a proporcionar essas alegrias, porque nessa época, onde eu tinha 11, 12, 13 anos, era o programa de quem gostava de futebol, era esse. E as crianças hoje em dia não sabem. Escutam um irmão mais velho falar, um tio falar, um pai falar, mas não tem essa noção do que era o Ipiranga e do que foi, né, aqueles momentos que nós, graças a Deus, podemos viver. Pois é, agora também conosco, um que viveu aquela época também, seu pai fazia parte da diretoria, já de saudosa memória, Dilson, e nós estivemos juntos em vários momentos importantes desse começo de século que o Ipiranga teve, que foi muito primoroso. Meu amigo Tiago Menezes. Boa noite, Walter. Boa noite a todos, Gabriel. Boa noite, Walter, a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo em casa, né? Agradecer a Vaguinho aí pela lembrança e dizer, Walter, que é uma honra, né? Estar aqui exatamente no dia do aniversário do Ipiranga. O Ipiranga que, como você falou, a gente conversava antes de começar o programa, né? A gente viveu diversos momentos, como o acesso em 2004, a tristeza de 2006, em Timbaúba a gente estava junto também, né? Então, assim, a gente pegou isso que Gabriel falou, né, no início do século, e eu via muito, Gabriel, isso até, eu passei alguns anos em Recife, né, entre 2005 e 2012, e foi exatamente o ápice, né, do Ipiranga. Sim. E como o Ipiranga era, mesmo em Recife, era um time reconhecido. Respeitado. Né? Respeitado. Sabia-se que quando, mesmo os clubes de Recife, sabia-se que quando vinham jogar aqui em Santa Cruz, era bem complicado, né? Eu me lembro muito bem de um jogo que eu vim para cá, que foi aquele Ipiranga Sport, né? Por diversos motivos, torcendo a favor do Ipiranga, né? E para mim foi um dos jogos épicos, né? Que eu vi do Ipiranga aqui, o Ipiranga Sport em 2006, quando a gente assumiu a liderança do primeiro turno da Série A1. Né? Então, uma honra, né? Primeiro os 85 anos, parabenizar o Ipiranga pelos 85 anos. E a gente torce para que haja uma mobilização na cidade, para que o time volte a esses seus tempos áureos que a gente viveu aqui tão de perto. Muita gente fala, né, daquele jogo de Timbaúba, daquele empate contra os Estudantes, o pênalti de Júnior Amorim, que até hoje dói no coração de quem principalmente estava lá em Timbaúba, mas o Ipiranga não perdeu o turno naquele jogo. O Ipiranga empatou contra o Vitória em casa, em 0-0. O Vitória foi rebaixado naquele ano, com 3, 4 rodadas de antecedência. Então, se o Ipiranga tivesse vencido o Vitória em casa, ele teria sido campeão contra o Sport. E eu digo mais. E teria ido para Timbaúba só buscar troféu. Eu digo mais. Eu sou alvirrubro, né? Também. Isso. Mas eu me lembro também que Náutico e Ipiranga, o Ipiranga levou um gol aos 44 do segundo tempo, um pênalti que até hoje é duvidoso, né? Lima foi expulso naquele jogo no comecinho da partida, o Ipiranga fez 1-0 e tomou o empate do Náutico já no apagar. E um pênalti que até hoje é um pênalti meio que polêmico, né? Talvez se fosse qualquer outro time aí do interior não tivesse sido pênalti. Pois é, rapaz. São muitas histórias que a gente tem para citar. Daqui a pouco muita gente vai participar aqui. Eu também vou falar, porque hoje eu estive lá no estádio Otávio de Meira Alves na tentativa de... Não, vou fazer um vídeo também para participar do Arena, enquanto deixando essa minha parcela de contribuição. Mas aí quando eu cheguei lá, a carga emocional foi tão grande que eu travei. Porque o aniversário de uma data redonda,
né? E quando eu cheguei lá que eu vi tudo aquilo, eu disse, não, vou deixar para falar ao vivo o que vinha na mente, né? Porque é mais espontâneo do que a gente fazer o vídeo. Mas antes, até de fazer esse meu breve relato sobre o aniversário de 85 anos, saudar também mais um dos nossos convidados, meu querido Valtenci Vasconcelos, que, olha, quem é de Santa Cruz do Capibaribe, que nasceu de 87, 88 pra cá, e não tem uma história sequer, pra contar do Ipiranga, viveu errado. E Valtenci diz, pelo menos no acesso eu me lembro. Né, Val? Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Galinho. Boa noite, Eduardo. Você falou, eu nasci em 88, né? Então, tive na minha infância, eu morei na Vila de Poço Fundo, então eu acompanhava futebol amador, né? Na época o Grêmio de Poço Fundo era um clube que participava dos campeonatos e sempre disputava os títulos com os clubes aqui de Santa Cruz e de certa forma a gente estava inserido também no futebol a partir dessa participação. E na época eu morava ainda lá, eu me mudei para cá em 2006 novamente, né? Que eu nasci em Santa Cruz, andei bastante, né? Então cheguei na Vila de Poço Fundo em 94 e morei lá até 2006. Em 2004, morando lá ainda, né? Eu vim assistir esse jogo, né? Vamos pro jogo do Ipiranga, eu disse, bora, vamos pro jogo. Né? E aí veio o pessoal do Poço Fundo, que também sempre gostou muito do Ipiranga, né? E assisti aquele jogo que foi o jogo do acesso, né? E que depois veio em 2006, né? Também acompanhei não diretamente assistindo aos jogos, mas todo aquele momento que o Ipiranga brigou de igual para igual com os times da capital e por pouco não foi campeão do turno, né? Que aí já garantiria, né? Se eu estiver errado vocês me corrigem, a participação no eventual final, né? Que era em 2 turnos, não é isso? Final, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C, era um pacote combo. assim maravilhoso, né? E no fim das contas o Ipiranga ainda acabou participando do Campeonato Brasileiro, né, por causa do ranking. O Ipiranga ficou 10 pontos à frente do Náutico em 2006, foi o 3º colocado geral e disparado, o melhor time do interior, invicto em casa, inclusive naquela campanha. E aí depois eu voltei a assistir um jogo do Ipiranga, agora já mais recente, numa fase já não tão gloriosa como foi aquela, né, do início do novo milênio, a gente pode assim dizer. Mas hoje é um dia de festa, né, a história do Ipiranga, né, em Santa Cruz, inclusive um clube mais velho que a própria cidade, né, Santa Cruz. Vai fazer 70. Né, então o Ipiranga ele está na história de Santa Cruz, né, e a gente espera, né, que de fato ele volte à prateleira, né, que merece, né, por toda a sua história, né, até quando a gente acompanha programas esportivos, né, seja aqui mais próximo, né, com o pessoal de Caruaru, Recife, mas quando toca no Ipiranga, lembra de momentos que o Ipiranga, os clubes quando vinham para cá, Vinham com medo. sabiam que ia ter casa cheia, que ia ter uma torcida apaixonada pelo clube, né, então a gente espera que essa data ela sirva também para que seja um recomeço do Ipiranga, que é onde ele merece estar, que é na elite do futebol pernambucano. Pelo menos no futebol pernambucano, né? Pois é, rapaz. É uma data assim muito significativa e como eu dizia, né? A história do Ipiranga, lógico, quem acompanha, quem é de Santa Cruz do Capibaribe sabe que ela se divide em 2 momentos. Ela vai de 38 até 1993, passa pelo processo de profissionalização e vem até hoje. Então são 85 anos de história, mais 29 anos de uma história profissional. E nessa história profissional, o Ipiranga viveu momentos de altos e baixos em várias possibilidades. De estar prestes a fechar, a estar a 1 gol da Copa do Brasil, de estar prestes a fechar, a estar a 1 gol de avançar de fase num Campeonato Brasileiro de Série C, já vislumbrando uma possibilidade de acesso. Então é algo muito significativo para a nossa cidade. O Ipiranga serviu para muitas pessoas como uma forma até de subir na vida, de garantir posição social. Para jogadores da nossa região, a possibilidade de jogar futebol contra times da capital, em outros estados. Todo mundo soube se aproveitar do Ipiranga de alguma forma. Eu sou um desses. Eu tinha o gosto por futebol e a curiosidade por escrever. Habilidade para jogar, quem me conhece sabe que eu nunca tive.
Então, aliei uma coisa à outra e me tornei jornalista, começando no jornalismo esportivo, começando no Ipiranga, estabelecendo pontes com a imprensa de Caruaru, com a imprensa de Recife, com a imprensa de outros estados, através do Ipiranga. Até para sair de Pernambuco e trabalhar na Paraíba, foi num jogo Ipiranga e 13, que a Rádio Clube de Campina Grande precisava de alguém para fazer a reportagem, e eu disse, olha, eu sou de Santa Cruz, eu moro em Campina Grande. Eu vou estar na cidade para assistir o jogo. Disse, não, você vai estar na cidade como repórter da Rádio Clube. E quando voltar, você vai voltar já cobrindo o 13. Então, até para sair de Santa Cruz e galgar um pouco da minha trajetória já de 15 anos enquanto jornalista esportivo, jornalista de forma geral, o Ipiranga tem uma participação importante. E, repito, quando estive lá hoje no estádio Otávio Limeira Alves, atrás da Barra dos Correios, quem é aqui de Santa Cruz sabe, né? A Barra dos Correios é a Barra da Câmara de Vereadores. Né? Passou um filme na cabeça de momentos de acesso, de gols importantes, de gols perdidos, de jogos vencidos, da alegria que era, da cultura de estádio que o Ipiranga trouxe a Santa Cruz do Capibaribe. De você ter um programa, pelo menos sazonal, no ano, mas de pessoas chegarem a dizer, não vou brincar carnaval em Recife, não. O Ipiranga joga na quinta e o Ipiranga já joga na quarta-feira de cinzas. Eu não vou brincar carnaval, não, eu vou ver o Ipiranga jogar. Isso era uma cultura que a cidade tinha. Jogar o Campeonato Brasileiro, eu também cheguei a ver pessoas dizer, na época em que o Santa Cruz estava na primeira divisão, dizer, o Flamengo vem jogar hoje em Recife. E o cara, beleza, mas o Ipiranga vai receber tal time do Ceará pela Série C e ficar para assistir o jogo. Eu me lembro que no dia de Santa Cruz e Corinthians, teve Ipiranga e Ferroviário do Ceará. Eu tive convite para ir para Recife e preferi ficar em Santa Cruz do Capibaribe. Então, assim, foi um clube que conseguiu criar laços muito fortes na história dessa cidade. Esses laços estão se afrouxando, porque o Ipiranga hoje passa por um momento de muito apequenamento. O Ipiranga hoje está numa terceira divisão porque existem 3 divisões no futebol pernambucano. Se existisse a quarta, possivelmente ele já estaria na quarta. E esse não é o lugar, não só do Ipiranga, mas do futebol de Santa Cruz do Capibaribe. Quantas pessoas, como Valtenci relatou, não vinham da zona rural para assistir um jogo? Não vinham de Jataúba, de Brejo, assistir um jogo do Ipiranga. E eu não estou falando de jogo contra esporte, Náutico e Santa Cruz, não. Do cara dizer, eu gosto de futebol, eu quero que o meu menino goste de futebol, eu vou levar ele para ver um jogo contra o Itacuruba. Ipiranga e Itacuruba. Isso existiu, é uma cultura recente aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Não pode se perder. Futebol hoje existe aqui graças ao futebol amador. A molecada não sabe o que é o Ipiranga. Desdenha do Ipiranga. Iniciativas como a do Grupo Belitati, de assumir o Clube Ipiranga, é um grito de defesa da cultura dessa cidade. Porque até isso acontecer, o Ipiranga estava lá com um muro caído, fechado, interditado pela Defesa Civil, sem a possibilidade de receber alguém para contar as histórias de Manhã de Sol, para contar as histórias do baile azul e branco, do São João do Ipiranga. Então é uma cultura que não pode deixar se perder. Eu queria muito me reencontrar com a história do Ipiranga. Eu queria muito me reencontrar com o Ipiranga. Levar os meus filhos para a arquibancada do Limeirão. Me preparar em um domingo para trabalhar em um jogo. Infelizmente isso não acontece hoje. É uma data redonda. É uma data muito bonita. Mas, infelizmente, hoje ela mora no saudosismo. Nós estamos aqui falando de memórias. Eu queria muito estar falando de uma Ipiranga que jogou Copa do Nordeste, porque teve chance para isso. De uma Ipiranga que jogou Copa do Brasil, porque teve chance para isso. Mas, infelizmente, a história tão bonita que a gente cultiva, que a gente alimenta, é uma história de quase. O futebol de Santa Cruz do Capibaribe não merece um quase. A história do Ipiranga não merece um quase. O Ipiranga, na sua fundação, conseguiu unir classes sociais. Pessoas abonadas da cidade, a família do coronel Luiz Alves da Silva e os negrinhos da Rua do Alto. Rua principal e periferia da cidade, se juntando para fazer futebol. Isso não pode se deixar se perder, gente. O Ipiranga é muito maior do que o momento em que ele se encontra hoje. E é por isso que, em uma reunião breve de pauta no WhatsApp, a gente conseguiu ontem
Vamos fazer alguma coisa sobre o aniversário do Ipiranga? Vamos. E aí quando a gente falou com jogadores, diretores, torcedores, todo mundo disse, é pelo Ipiranga, eu vou. Isso é um spoiler que não pode se deixar perder. O Ipiranga é muito grande, muito maior do que esse momento em que ele se encontra, e eu tenho certeza que em algum momento ele vai voltar a fazer parte da cultura de Santa Cruz do Capibaribe, e não só da memória. Nós temos aqui alguns relatos e vamos ao primeiro deles. Eduardo, fica à vontade. Jogadores e diretores do Ipiranga nesse aniversário de 85 anos. Aqui quem fala é Bibi, venho aqui parabenizar esse clube maravilhoso que é o Ipiranga, que está aqui no meu coração. Levo para onde eu for. Sou torcedor desse clube pelos seus 85 anos de muita glória e muita conquista. Aqui quem fala é Bibi, artilheiro de 2004 e campeão. E quero parabenizar esse clube maravilhoso. E dar um abraço a toda a torcida maravilhosa que é o Ipiranga. Um abraço. Esse aí infernizou muita gente, viu? Esse aí, o baixinho Bibi, hein, Thiago? Bibi, aprontou. Você falar aí, Walter, e eu cheguei até a me emocionar aqui, algumas palavras que você disse, né? Porque a ligação que a gente teve com o Ipiranga foi muito forte. Foi tão forte que meu pai, quando faleceu, ele escreveu uma carta, né? Acho que o Gabriel chegou a estar lá, sou filho de Deus, como você disse, fez parte da direção do Ipiranga entre 2003 e 2009, né? Na época que Flávio era presidente, e na carta que meu pai, antes dele falecer, fez um mês antes dele falecer, uma das coisas que ele pedia pediu, né? Não deixe o Ipiranga acabar, esse clube que eu aprendi a amar e a respeitar. Meu pai saiu de Recife, veio para Santa Cruz e criou um vínculo com o Ipiranga, e a gente também criou um vínculo muito forte. Então, quando eu vi Bibi aí, quando eu vi você falando, meio que passa um filme, né? Quando meu sobrinho era bem pequenininho, acho que 1 ano ou 2, meu pai ainda era vivo, e a gente levava ele xingando os jogadores com 2 anos, porque o Ipiranga estava com o time não estava tão bem assim, 2 anos, 3 anos, e quando eu chegou a garra na escola para dar aula, eu disse, professor, quem é aquele menino que era meu sobrinho? E é esse vínculo que você cria da família com o clube, né? Então é muito forte, né? Cheguei a ver meu pai, cheguei a ver Flávio também fazer um trabalho dentro do Ipiranga que, acho que é assim, quem estava mais próximo, quem era da família, Gabriel está aqui para falar, e assim, uma entrega tão profunda, uma entrega de dizer assim, Walter, meu pai deixava, e eu vi Flávio fazer muitas vezes isso, deixava o trabalho para se dedicar ao Ipiranga, né? Então meu pai deixava de estar fazendo o seguro dele para estar dentro do Ipiranga, fazendo aquele pagode dia de domingo, chegava em casa 1 hora, 2 horas da manhã, para na segunda-feira ir trabalhar. Então assim, era um amor muito forte, e a gente foi criando esse vínculo muito forte com o Ipiranga. E veio o Ipiranga na situação que se encontra hoje, eu conversava com o Walter um dia desse, é bem dolorido, porque a gente viu Bibi, a gente viu Rosenbrick, a gente viu Fabinho, a gente viu Maurício, a gente viu Marivaldo, a gente viu uma diretoria que abraçava o clube, uma cidade que abraçava o clube, e hoje o clube parece que está meio que jogado às traças. E olha, isso que o Thiago está dizendo, a diretoria atual ela tem seus méritos. A diretoria atual ela é composta de abnegados, sim. de pessoas que também, em algum momento do ano, deixam os seus afazeres para viverem em Ipiranga. Mas até a conjuntura do país é outra. O momento que Santa Cruz do Capibaribe vive, comparado ao começo dos anos 2000, é outro. Mas não é por isso que a história pode se perder, que o futebol precisa se acabar. Vamos para mais um depoimento. Fala pessoal do Arena Debate, boa noite para vocês. Falar um pouquinho hoje sobre nosso Ipiranga, que hoje está fazendo aniversário de 85 anos e que eu tive prazer de ser presidente em um momento muito legal, um momento que junto com alguns amigos que sempre acompanhou o Ipiranga, sempre fui torcedor e fui em algumas vezes patrocinador e ajudei o clube, e chegou um momento em que, final de 2003, início de 2004, nós tivemos a nossa eleição e conseguimos no primeiro campeonato ter o acesso à primeira divisão, naquela que foi uma das maiores campanhas do Ipiranga, e que eu fico muito feliz de ter presidido e estar junto com todo aquele grupo, tanto de atletas, comissão técnica,
quanto de diretores. Hoje são meus amigos que já eram de antes e continua a nossa amizade até hoje. Fiquei muito feliz e tive o prazer de ficar até 2010 lá. Tivemos grandes momentos, como a super equipe de 2006, que a gente terminou em terceiro lugar na competição estadual. Tivemos um trabalho de base bem feito também, quando revelamos vários jogadores, participações na Taça São Paulo de Júnior, participações em várias competições, na Bahia, em Goiás, onde fomos campeões brasileiros do Sub-17 naquele ano. E a gente muito feliz por tudo que fez e realizou lá no Ipiranga. E esperamos que o Ipiranga, o mais breve possível, volte a dar grandes alegrias para a nossa torcida e levar o nome de Santa Cruz cada vez mais longe. Então, parabéns, Ipiranga. Tenho muito orgulho de ter participado, de ter feito parte da história dele. E tenho certeza que o Ipiranga vai se levantar e vai voltar a dar grandes alegrias para a nossa torcida. Abraço e parabéns pelo programa. Valeu! Olha, gente, existem diretores que passam por alguns clubes e que deixam suas marcas e às vezes parece até injustiça com outros. Eu dou o exemplo enquanto corintiano, né, que você vai falar de Corinthians, você fala de Vicente Mateus e Alberto do Alibe, presidentes, como figuras diretamente ligadas ao futebol do clube. Você vai falar do Vasco, você fala de Eurico Miranda. É indissociável essa figura. E assim, não é desmerecendo os outros, repito. Mas até hoje, o presidente que conseguiu fazer o Ipiranga chegar mais longe se chama Flávio Pontes. O Ipiranga deve muito à dedicação de Flávio Pontes. É um presidente que está na história do Ipiranga. Está na história do Ipiranga. Outros também estão. Por dedicação na época da Palhoça, por dedicação na época da construção do clube. Mas o amadorismo ele tem as suas limitações. Repito, você sabe o que é estar a um gol da Copa do Brasil. Uma coisa é você dizer, a gente vai reformar aqui o campo, vai tirar o Aveloz e vai fazer uma arquibancada. E a outra é você dizer, se eu fizer um gol ano que vem eu pego o São Paulo. Aqui. E isso poucos têm o pulso de dizer, e um deles é o Flávio. Vamos para mais um depoimento. Meus amigos de Santa Cruz do Capibaribe, estou passando aqui para desejar um feliz aniversário a esse grandioso clube que é o nosso Ipiranga e falar para vocês que eu tive o privilégio de ter passado nesse clube de 2004 a 2018, onde eu fiz parte dessa história. E desejar tudo de bom para esse clube, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar. E falar para vocês que desejo tudo de bom. E espero que o nosso grandioso clube volte ao seu devido lugar, que é a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Aí o Romero, grande goleiro da história do Ipiranga. E Gabriel, o Ipiranga tem uma peculiaridade, né? Que a torcida ela se identificava muito com alguns jogadores. E geralmente isso acontecia, eu vi várias vezes, do goleiro reserva cair nas graças. Foi o caso do Romero. O titular era o Tony. E o Romero, desde que assumiu a titularidade, ficou até 2008 ocupando esse posto. Depois aconteceu também com o Jedi. É algo interessante de se ver, né? Porque aqui também, como tinha essa cultura de estádio, tinha a cultura de acompanhar os treinos, né? Isso, passam muitas lembranças, né? Enquanto a gente vai vendo isso e a gente fica nessa torcida, né? Que o Ipiranga volte a ter esses dias. Como o Thiago estava dizendo, né? Foram momentos assim marcantes e a gente vai vendo alguns personagens aí e personagens que a gente particularmente, né? Por cobrir o Ipiranga, né? No caso de Walter, por Thiago ter um pai na diretoria, por eu também ter um pai que era presidente, a gente acompanhava muito. Então, tudo isso que o Thiago está dizendo aí é pura verdade, né? A gente fica assim emocionado, porque foram muitas coisas, né? Que a gente viveu. E como o Thiago disse, essas pessoas abdicaram de muitas coisas, né? O Dilson, o Letinho, o meu pai, muitas pessoas abdicaram de muitas coisas e como o Thiago disse, deixava de trabalhar, de estar em casa e eu acabava acompanhando, né? Então, deixava de estar na loja, ele ia para o treino, então eu ia também. E a gente via, né, o clube naquele entusiasmo da torcida. Como você disse, essa cultura de acompanhar treino era uma coisa, e pela localidade do campo também, né, isso ajuda muito. Então, eram muitas pessoas lá acompanhando, e aí você cria laço, cria amigos, né? E era muito bonito ver isso. Então, tinha esse trabalho dentro de campo que foi marcante, mas tinha esse fora também. Como o Thiago disse, eu pude acompanhar essa trajetória toda. O pai dele, inclusive, foi velado lá no clube também. Então, assim, é toda uma história que tem. Em 2006, um ano histórico, né? Tinha 12 anos, mas pude acompanhar todos os jogos.
Aí eu era facilidade de ter o pai presidente, né? Sempre ia. E eu acompanhava com ele, com minha mãe. Então, assim, muito do que essa relação que a gente tem de pai e mãe é por causa do Ipiranga também. Porque Claro. a gente passava fim de semana assim, de ir embora no sábado. E o jogo era no domingo em Petrolina. Então você não podia ir no dia. Você ia no sábado e ia só nós 3 no carro. Com 12 anos ali, às vezes deixava de estar estudando. Mesmo no fim de semana, mas deixava de estar estudando ali para uma prova, para estar acompanhando o Ipiranga. E às vezes chegava de madrugada, só nós 3 ali. Então, quantas vezes a gente não fez esse programa aí? E quando chegava aqui em casa, né, no Otávio Limeira Alves, era o programa do menino de 11, 12, 13 anos, era o programa, era ver o Ipiranga. Então, assim, e aí, como eu disse, tinha essa facilidade de ter o pai presidente, então estava lá acompanhando, ia lá em pré-eleção, e muitos desses jogadores aí foram na minha casa, jogava videogame com os caras, a gente ia lá, brincava, entrava, né, Tiago? Junto com os jogadores, dava mãos aos jogadores. Então, isso tudo a gente tem várias fotos aí de muitos amigos, né, de direção. Então, eu, Tiago, o próprio Jefferson, que eu faz parte da diretoria, o pai era diretor. Então, vários outros amigos que a gente tem essas fotos. O molequinho lá terminava o jogo, né, Tiago? Os jogadores saíam, todo mundo entrava para jogar bola, né? Então, são várias lembranças que a gente tem e a tristeza é essa, né? Assim, é a alegria de relembrar isso, mas a tristeza de ver que isso está se passando e que talvez ninguém sabe, infelizmente. Não sei quando é que vai, a gente espera e tem fé que um dia volte, né? Mas não sabe quando. Então, assim, foram muitas coisas que a gente acabou vivendo. Se a gente fosse falar que ia passar a noite toda, mas muito Bibi bom. falou aí, eu me lembrei de Seu Delfinho. Sim. Seu Delfinho, a gente assistia, tinha esse privilégio, né, de assistir na época que fazia parte, os nossos pais faziam parte da direção, de assistir ali nas cadeiras, às vezes ali embaixo, né, com as famílias de jogadores. E aí eu me lembro do Seu Delfinho, o Bibizinho. E aí veio essa lembrança. Assim, o Ipiranga ele criou laços muito fortes com Santa Cruz, de uma forma geral. A gente lembra mais dessa parte do futebol, mas eu me lembro muito de que quando eu tinha meus 11, 12 anos, que quase todos os domingos eu estava ali na piscina do Ipiranga. Né? Você falou aí do azul e branco. Eu me lembro desse resgate que a diretoria fez, né, em 2004, do azul e branco. Foi uma festa grandiosa que parava Santa Cruz. Assim, é um laço muito forte, né? Quem está assistindo aí, quem é mais jovem, talvez não conheça, talvez a dor da gente seja mais essa, né? Do jovem ele saber o que foi o Ipiranga. Isso. Né? Então tem a sociedade, Santa Cruz, novamente, né? Tentar abraçar o Ipiranga e fazer o Ipiranga forte, né? Novamente o que foi o Ipiranga durante esse período aqui, porque o filme, os laços foram muito fortes, né? Ipiranga se confunde com a história de Santa Cruz. Ipiranga não é só um clube, é a história de uma cidade também. Pois é, vamos para mais um depoimento. Ainda vai falar o capitão de 2004 e o jogador com mais atuações, né, da história da camisa do Ipiranga enquanto profissional. Eu tive a oportunidade durante muitos anos acompanhar o desempenho do Ipiranga na competição do Pernambucano por muitos anos, tanto aqui em nossa cidade como em todas as cidades que ele passou jogando e defendendo, levando as cores aqui da nossa cidade. Leone, um momento interessante que você viveu com o Ipiranga. Olha, eu vivi vários momentos bons com o Ipiranga. Momentos históricos, né? Tem aquele de Timbaúba, que aquele está marcado na vida de todo torcedor do Ipiranga, mas eu vivi momentos bons lá em Petrolina, com o Ipiranga, em Serra Talhada, né? No próprio Recife, ali, jogo do Sport, na Ilha do Retiro. Eu sou torcedor também do Sport, mas já presenciei um grande espetáculo do Ipiranga jogando ali junto na Ilha do Retiro. Pois é, o Ipiranga venceu 2 vezes o Sport na Ilha do Retiro, as 2 vezes por 1-0 e as 2 vezes o Leone estava na Ilha do Retiro. É interessante de se citar. Pessoas que eram da diretoria não conseguiram estar nos 2 jogos, mas o Leone sim. O Leone acompanhava também no seu carro, né, o Ipiranga em todo o estado. Vamos para mais um depoimento. Hoje os parabéns vai para a máquina de costura. São 85 anos de história. Sou feliz por ter feito parte, né, dessa história. Quero falar um pouco da minha trajetória com a camisa do Ipiranga. Comecei em 2006. Na época era Rubinho, treinador do Sub-20. Em 2009
acabei subindo para a equipe profissional, onde eu fiz 100 jogos com a camisa do Ipiranga. Sou o jogador que vesti mais a camisa. E um jogo que ficou marcante para minha história foi o jogo de número 100, que foi contra a equipe do Santa. E terminou o jogo 2-2, né? É um jogo que ficou marcado na minha história. E também quero falar um pouco também, através do Ipiranga, que eu construí minha família. Conheci minha esposa na arquibancada como torcedora. E hoje a gente passa para os nossos filhos esse amor pelo Ipiranga. Quero ver um dia Ipiranga na elite do futebol, que é um sonho para mim e um sonho da minha família. Ver a máquina de costura na elite. Valeu! Tá aí o depoimento do Jair, o Jair Pitbull, o Jair que é de Toritama, e se radicou em Santa Cruz justamente em virtude da existência do Ipiranga e da possibilidade de se profissionalizar aqui. E é o que a gente estava dizendo, né, Valtenci? O Jair é um exemplo disso, de um cara que teve a oportunidade de se profissionalizar e de construir uma carreira no Ipiranga, até porque o futebol amador ele tem as suas limitações. O cara que vai jogar no futebol amador, o máximo que ele vai conseguir jogar é outro campeonato amador. Campeonato amador, por mais organizado que seja, ele não vai conseguir fazer com que você esteja em grandes estádios com frequência, dispute com grandes equipes com frequência, e isso o futebol profissional oportuniza. Eu me lembro que quando o Jair foi ganhar um voto de aplauso na Câmara pelos 100 jogos, houve um vereador que jogou na época amador e disse, ele fez 100, eu fiz 1000, porque eu joguei 15 anos. E pra você ver, onde é que o cara tava? Na Câmara de Vereadores, atuando enquanto político. Jair, pro resto da vida, vai ser Jair, jogador de futebol. E aí é a diferença também do amador para o profissional, né? Exatamente, né? E Jair já é recente, mais recente. Já tem e um histórico. Você 100 jogos num clube, né, profissional. Você vê, até no Campeonato Brasileiro, os jogadores hoje estão comemorando 50 jogos. Sim. Porque não é algo fácil, né? Você ter uma sequência, né, de 100 jogos numa equipe. Numa mesma equipe, né? E ele sempre que representou, né, o clube, né? Eu lembro que ele teve passagem por outros clubes e retornava ao Ipiranga, né? E você viu que tem de fato uma identificação. Então você não chega a 100 jogos numa equipe, né, sem ter uma identificação. Você poderia procurar outras equipes, né, até porque a gente está falando de uma região que tem clubes que pode até possibilitar, né, ao atleta você melhores tem o Central condições. de Caruaru a 50 quilômetros. Né, a gente tem aqui né? a Paraíba, a gente tem o Rio Grande do Norte, a gente tem o próprio Ceará, que poderiam clubes, né, oferecer melhores condições de trabalho, mas a história que foi criada, né, quando você fala que ele vem de uma cidade próxima, né, mas cria a sua história, então ele constitui família, então ele cita, né, esse relato dele é muito importante, porque o Ipiranga faz parte literalmente da vida dele, né? Isso. Então, isso só ratifica tudo que vocês estão trazendo, né? Você, né, o Thiago, né, o Gabriel, né, essas histórias, né, que o Ipiranga, ele tá também na vida das pessoas. Então, esse depoimento ele é mais uma prova, né, da grandiosidade do clube e que a gente espera que não fique somente no saudosismo, como você falou. Pois é, vamos para mais depoimentos. Ainda tem algumas falas aqui para a gente ir até já encerrando o assunto e lembrando as pessoas. O Ipiranga não pode ficar restrito a pecinhas de Instagram, de políticos, instituições, associações no dia do aniversário, não. E não é também aquele negócio de dizer, vamos abraçar, eu vou tirar o que eu tenho dentro de casa e botar no Ipiranga, como eu mesmo já fiz. Porque isso não vai levar o clube a lugar nenhum. É o clube pensar em ter uma sobrevida sem depender de um ventilador da casa de um diretor. É pensar na possibilidade de ter como seu patrocinador uma marca de ar-condicionado e oferecer condição aos seus atletas. É isso que se precisa pensar. Não é fazer filantropia com jogo de bola, não. É fazer um time de futebol que uma cidade do tamanho de Santa Cruz merece. Vamos para mais depoimentos. Fala pessoal, beleza? Aqui é Maurício Zagueiro campeão 2004, onde tivemos o privilégio de levantar essa taça tão maravilhosa que hoje se encontra na sua entidade.
né, no seu clube de origem, certo? E também tivemos o privilégio de jogar 2005, 2007, 2008, 2009, né? E hoje, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade desse clube nos conceder, né? Nos conceder a honra, né? De jogar e defender esse clube tão maravilhoso. Parabenizar o Ipiranga pelos seus 85 anos de muita glória, história, né? É isso aí, o Ipiranga não para, certo? E não só parabenizar o Ipiranga, mas todos que fizeram e todos que faz parte do Ipiranga hoje, né? É isso aí, gente. Parabéns, que Deus abençoe a todos. Toma aí, Ipiranga, viva aí, vamos à luta aí. Um abraço a todos aí, que Deus abençoe. Maurício, capitão de 2004, ainda hoje quando a gente se encontra na rua, né, eu dou um abraço nele, meu capitão, ele reconhece, né, porque o tamanho da cidade até oportuniza isso, né, e ele me viu, moleque chato, pendurado no alambrado, me viu repórter chato, criticar ele em 2009 em algumas partidas e depois ter o reconhecimento por tudo que ele fez com essa camisa. De Maurício, pra gente encerrar, a voz dos principais títulos na era profissional do Ipiranga, Maurício Sobrinho. Ipiranga é falar de Santa Cruz, né? Você fala de Santa Cruz, fala de Ipiranga. Nós temos dois fatores importantíssimos na nossa cidade, que é o polo da confecção e o nosso Ipiranga. E 85 anos não se faz todo dia. Maurício, dentro de 85 anos de história, tem muita coisa, né, que você viu, viveu, narrou, sofreu, teve alegria, né? No amador, né, eu vivenciei pouco, porque foi na época da minha juventude, né? Mesmo assim, eu passei por alguns jogadores que marcaram a vida do Ipiranga, como Dalmi. Eu vi Dalmi jogar bola, eu vi o Suárez jogar bola, eu vi o Suárez sair de Santa Cruz em busca do Ferroviário da capital pernambucana, né? Eu vi, isso aí eu vivenciei esse momento e torci por demais. Quanto à questão já do Ipiranga profissional, eu tive a felicidade de ter meu irmão como presidente e profissionalizou o Ipiranga com a Aviael, e daí para frente todos os momentos bons, momentos ruins, mas mesmo assim Ipiranga não pode ficar em branco. Tá aí o depoimento do Maurício Sobrinho, narrador esportivo aqui de Santa Cruz do Capibaribe, outro. E repito, assim como eu, fez parte de sua trajetória no jornalismo esportivo graças ao time aqui da cidade. E repito, até as ligações que a gente tem de amizade com pessoas de outros estados, de outras cidades que fazem futebol, estão ligadas a momentos aqui no Otávio Limeira Alves e que eram retribuídos quando a gente ia até a cidade deles. Um deles é o Diego Eduardo, colega nosso, que está hoje compondo aqui o Arena Debate também como comentarista. Era um cara que dizia, e esse time aí, o que é que está acontecendo? Fala para mim um pouquinho. E aí a gente fez uma ligação, uma amizade que perdura até hoje. Então é algo que realmente não pode se perder.